Olá, gente, professora Serene Lander, é um prazer estar aqui no Legale para continuarmos a nossa aula, né, falando aí dos crimes contra a dignidade sexual, tema extremamente importante e que nós vamos aí continuar então falando. Na nossa última aula, nós estávamos falando justamente do crime, né, do estupro de vulnerável, e também do crime novo aí que nós temos, a importunação sexual, né? E estávamos falando exatamente da questão da dignidade sexual, né? Então, é importante nós relembrarmos, né? Fazemos uma pequena revisão aqui sobre a questão da dignidade sexual. Então, desde 2005, nós, diversas alterações nós tivemos na nossa legislação penal, né? Ocorreram aí em relação aos crimes sexuais especificamente, né? E cujo título que trata lá, né, no Código Penal, passou a se chamar o quê? Dos crimes contra a dignidade sexual, tá? Então, o legislador, ele atento às mudanças, né, éticas, sociais, morais, né, que passaram a ocorrer aí na nossa sociedade, ele entendeu, ele passou a ter uma visão voltada para a tutela dos direitos fundamentais, né, que é amplamente protegido pela nossa Constituição Federal. Então, gente, a dignidade sexual é uma espécie do gênero de dignidade da pessoa humana, né? Era exatamente esse ponto que nós estávamos tratando na aula passada, que é tido aí por muitos doutrinadores como o princípio mais importante da nossa Constituição Federal. Então, a dignidade da pessoa humana, está lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, é o pilar da nossa sociedade, né? O pilar do Estado Democrático de Direito. Então, a dignidade humana, ela é um dos principais princípios, né? É o princípio que vai trazer toda a legislação e todos os demais, né? Então, a dignidade humana, ela irradia todo o ordenamento jurídico e serve de base, né? É a base de sustentação para a criação de outras leis, interpretações das normas, enfim, outros princípios, né? Então, tamanha importância que tem aí a dignidade sexual. E como é que é a vítima, né? Quem é a vítima nesses crimes, né? Nos crimes sexuais, que é o que nós estamos tratando aqui. A vítima, gente, pode ser qualquer pessoa, tá? Ressalvada a condição de vulnerável. Então, pode ser um menor de idade, uma menor de idade, pode ser, independe de gênero, tá? A vítima do crime sexual pode ser qualquer pessoa. Ah, o homem pode ser vítima de uma violência sexual? Claro que sim, né? Tivemos um caso aí, se não me falha a memória, de uma cuidadora que abusou sexualmente de um homem que era cadeirante, né? E isso também foi para a mídia. Então, é absolutamente comum também acontecer esse tipo de coisa. E o elemento subjetivo sempre será o quê? O dolo direto, tá? E especial. Ou seja, a vontade dirigida a satisfazer a própria lascívia ou de terceiros, tá? Não basta eu estar falando, por exemplo, de importunação sexual, não posso estar falando de um toque, um esbarrão no metrô, por exemplo. Eu tenho que estar falando de uma situação em que a pessoa tem um dolo. Aí o aluno pergunta, né, professora, mas qualquer ato vai caracterizar a importunação sexual? Aí a gente fala da questão do dolo. Um esbarrão no metrô, isso pode ser irrelevante, pode não caracterizar. O que vai diferenciar o esbarrão daquela situação de importunação sexual? O dolo. Ah, eu esbarrei com a intenção de encostar naquela pessoa e com essa ideologia sexual? Sim, então vai caracterizar o crime. Não, eu esbarrei porque eu estava correndo e, enfim, né? Então não vai. Agora, como é que eu vou aferir essa subjetividade, né, na cabeça da pessoa? As circunstâncias, a situação, o juiz vai ter que analisar o caso concreto, tá? Então, deve ser um ato doloso capaz de satisfazer a lascívia do agente e ofender o quê? A liberdade sexual. A liberdade sexual é o quê? O objeto aqui do crime, né? Então, nós estamos falando do bem jurídico protegido aqui, é justamente a liberdade sexual, tá? Da vítima.
O momento consumativo, ele vai ocorrer com o quê? Com a efetiva prática do ato libidinoso, admitindo tentativa. Então, neste crime, podemos ter, sim, a tentativa, tá? Como tentar passar a mão em alguém, no seio de alguém dentro do ônibus, ser impedido, né, no caso aí por populares, mas a pessoa tentou. Então, a pessoa foi impedida por circunstâncias alheias à sua vontade. O crime não aconteceu por circunstâncias alheias à sua vontade, mas ela tinha o dolo e a intenção de praticá-lo, né? Então, o crime é infração penal de médio potencial ofensivo, vamos dizer assim, tá? Médio potencial ofensivo, isto é, sua pena de reclusão de 1 a 5 anos. Né? O que impede, gente, o arbitramento de fiança em sede policial, mas admite a suspensão condicional do processo após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. No tocante à titularidade da ação penal, né? Vamos destacar aqui que todos os crimes sexuais do capítulo 1 e 2 agora são de ação penal pública incondicionada, tá? Inutilizando, então, a súmula 608 do STF, né? O qual o Estado, ele toma para si a proteção das vítimas, né? Em relação à dignidade sexual, em relação à violação sexual, né? E, então, esse entendimento, essa maneira de punir, né, de ação penal pública incondicionada, ela se sobrepõe, então, à súmula 608 do STF, tá? Então, agora a ação penal, ela será sempre pública e incondicionada para todos os casos, tá? Antes, a regra geral era que fosse condicionada a representação da vítima e incondicionada nos casos de vulnerabilidade. Mas agora ela passa a ser, então, incondicionada. O que significa isso? Que o Ministério Público toma para si a titularidade da ação penal. Então, vai propor aí a ação dependendo do que aconteça, tá? Independente, na verdade, do que aconteça. A competência, gente, para processar e julgar será da vara criminal comum. Ressaltados, via de regra, a competência da vara criminal comum, tá? Ressalvados os casos de violência doméstica. Então, se eu estou falando de Lei Maria da Penha, então aí eu estou falando de violência familiar contra a mulher, né? Então, neste caso, se for Lei Maria da Penha, violência familiar contra a mulher, então aí a competência é da vara especializada de violência doméstica, tá? Que veda, inclusive, a aplicação da Lei 9.099 de 95. Como é que fica, então, né, a questão do estupro comum, lá do 213, e a importunação sexual, né? Nós citamos na outra aula a questão da jurisprudência, né, quando a gente falou de um menor de idade. Mas e se a gente não estiver falando do menor de idade, né? Estivermos falando de um estupro comum, né? O que é o estupro? Vamos lá. É aquele ato libidinoso, né, em sua potencialidade ofensiva máxima. Ou seja, coito anal, vaginal, etc. E vai continuar respondendo pelo 213. Então, se eu tiver conjunção carnal de qualquer forma, tá? Ou coito anal, como a gente tem aqui na nossa doutrina, eu estou falando do estupro comum. Então, continua sendo aplicado o artigo 213, que é vigente, né? E é hediondo, inclusive, né? Mas, pelo princípio da proporcionalidade, os atos libidinosos, eles acabaram sendo divididos e aí foram, né, parar lá no 215A, como nós falamos, a importunação sexual, tá? Então, nada mudou em relação ao estupro comum que nós já tínhamos, tá? Porque ele fala de um ato específico, né? O artigo 213, ele fala da conjunção carnal ou do coito anal ou de qualquer outra maneira de ato sexual sem o consentimento da vítima, né? Então, continua sendo aplicado e a importunação sexual são aqueles atos libidinosos aí, digamos, que não chega ao ponto da conjunção carnal,
Trouxe aqui para vocês nos slides também o passar de mão lascivo nas nádegas, né? O beijo forçado, aquilo que tinha que se adequar ao estupro para não ficar impune. O que significa isso, né, aqui no material de vocês? Que, por força dessa situação, dessa dificuldade de diferenciação entre uma situação e outra, é que o legislador trouxe o crime de importunação sexual. Eu não posso aplicar um crime de estupro para uma situação que, vamos dizer, é uma ofensa? Claro que sim, mas vamos dizer que mais leve que o estupro, tá? A importunação sexual dentro de um ônibus, né? Então, por força do princípio da proporcionalidade, é que o legislador ele dividiu esses crimes. Então, o estupro é a conjunção carnal no 213, e no caso aí da importunação sexual, os atos, então, aqueles atos que são favorecer a própria lascívia, atos sexuais, enfim, né, que não chegam a ter aí essa, não vou dizer gravidade, mas não tem a potência que o outro tem, porque todos são graves, né, mas ele não tem tanta potência quanto o crime de estupro mesmo. Legal. Gente, nós vamos falar agora de assédio sexual. Então, eu vou encerrar esse bloco, né, nós vamos ficar por aqui. E no próximo bloco, então, nós vamos falar do assédio sexual, tá bom? Até mais!